Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra de hoje, o endereço é Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos do 21 até o 30, que diz assim a palavra de Deus. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de que lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Aqui a gente vê a passagem já entrando no final da vida ministerial de Jesus na Terra, quando ele começa já realmente já dar os sinais, não somente do que ele vai passar, mas também quem vai proporcionar, quem vai ser aquele que vai dar o start, o início a tudo aquilo que vai estar acontecendo. E aqui o tema é Judas Iscariotes. Então Jesus ele já está sinalizando, olha, vai ter, para tudo isso acontecer, é necessário que haja um traidor. E aí os discípulos começam a perguntar, escuta, mas de quem que ele está falando? O que está acontecendo e tal? Nesse evangelho, quem está narrando esses fatos é João. E é engraçado porque João, e é o único evangelho que você vai ver, João colocando assim, e aquele a quem Jesus muito amava, porque ele estava se referindo a si próprio, né? Ou fazendo uma referência, olha, Jesus a quem Jesus muito amava, ou seja, Jesus me amava. Mas enfim, dito isso apartado, o mais importante era que daí Pedro olha para João e diz assim: João, pergunta aí para o Senhor, quem que é, né? Quem que vai fazer isso daí e tudo mais. E aí Jesus ele diz assim: olha, aquele que vai me trair é quem vai molhar um pedaço de pão, eu vou dar um pedaço de pão, ele vai molhar ele na água, a essa pessoa, né, que comer é quem vai me trair. E a história continua. De repente, Jesus dá ali um pedaço de pão para Judas. Judas molha aquele pedaço de pão, né? Come. Jesus olha para Judas e diz: olha, o que você tem de fazer, faça-o depressa. Judas vai, come e sai. E os discípulos ainda ficam pensando: puxa, a gente não entendeu quem será que é. Eles imaginavam que Judas, quando Jesus fala para Judas: olha, o que você tem que fazer, faça depressa, estava se referindo o quê? De repente a dar alguma coisa para um pobre, porque Judas cuidava das finanças, era ele que era o financeiro, né, dos discípulos, né, que cuidava das coisas de Jesus, ou de repente dar dinheiro para alguém, ou comprar mais pão. Eles imaginavam que se tratava disso, por esse foi o motivo por que Judas saiu. E muitas pessoas às vezes acabam indagando, mas como eles não conseguiram entender que Jesus estava falando de Judas, sendo que Jesus deu todos os sinais: olha, quem vai me trair é aquele que eu vou dar um pedaço de pão, vai molhar, né? E essa pessoa é quem vai me trair. E Judas faz isso, porque na narrativa Judas faz meio que imediatamente posterior, né? Jesus fala, ele já vai e faz isso, não tem como não observar. Mas o que está implícito aqui, é importante a gente entender, em primeiro lugar, Jesus deu essa palavra profética dizendo que um ia trair. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Ou seja, nada sai do controle de Jesus. Em segundo lugar, eles estavam no momento de confraternização, um momento de refeição, que era um momento onde eles se confraternizavam também, entre eles. Jesus ele dá, então, o que vai acontecer, o sinal. Só que entre Jesus dizer quem era a pessoa que traiu, que a pessoa que ia trair ia fazer, e realmente essa pessoa acabar fazendo, teve um hiato. Provavelmente deve ter tido um tempo,
mais ou menos assim, Jesus vai e diz, olha, quem vai me trair vai ser quem vai pegar esse pedaço de pão. E eles continuam conversando, falando sobre outras coisas, o tempo vai passando, eles vão difundindo e vão conversando sobre várias situações, se distraem, estão num momento de relaxamento, né, um momento de confraternização, vão falando sobre outras coisas, e lá na frente é que daí Judas pega o pedaço de pão, molha, né, come, e aí Jesus olha para ele e então diz, ó, o que você tem que fazer, faça-o depressa. Em outras palavras, existe aqui uma distração por parte dos apóstolos, dos discípulos. Há uma distração. Jesus dá o sinal. Jesus, ele fala o que vai acontecer, mas eles continuam fazendo as coisas normalmente. Quando Deus te der um sinal sobre algo, a palavra de Deus diz lá no livro de Amós, no capítulo de número 3, versículo de número 7, que Deus não faz nada sem que antes ele fale aos seus servos, os profetas. Quando você submete a tua vida ao Senhor Jesus e pede para que Ele cuide dela, como diz o Salmo 34, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Quando você faz essa entrega da tua vida, Ele é Senhor da tua vida, Ele vai cuidar. E quando tiver algo para acontecer, no caso aqui, tratava-se de uma traição de alguém que estava próximo, Jesus ele vai dar o sinal. Ele diz, olha, vai acontecer algo, e mais do que o fato, ele diz quem é que vai fazer isso tudo. Nós não podemos andar em distração. A nossa distração é o motivo pelo qual nós não conseguimos entender os sinais, as palavras, os direcionamentos que Jesus tem nos dado. É essa distração que faz com que nós venhamos padecer ou passar por momentos difíceis, porque aí e depois, inclusive, algumas vezes a gente até acaba culpando ao Senhor. Diz, meu Deus, aconteceu isso, como é que pode? Me sinto injustiçado. E Deus vai te responder, mas filho, filha, eu já tinha te dito. Porque quando Jesus ele fala algo antes que aconteça, como diz ali em Amós, ele está tentando fazer com que você entenda, se prepare, e quando acontecer, você não se surpreenda. Mas nós não conseguimos entender isso porque nós estamos muito distraídos. E é essa distração que é o problema. Por isso, todos os dias da nossa vida, é necessário que a gente reitere em meio às nossas orações. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no meu dia de hoje, mas compartilha comigo, Senhor. Não deixa que nada aconteça que eu seja surpreendido. O Senhor é Senhor da minha vida. E Ele vai começar a compartilhar contigo. Mas atenção, esteja sempre em alerta. Eu gosto muito de cachorro, né? E o meu cachorro, ele é um cachorro de guarda. E um cachorro de guarda é aquele que anuncia. Então eu posso estar dentro da minha casa. Se eu escutar o meu cachorro latindo, eu já sei que tem alguém. Se for um ladrão, por exemplo, com o latido dele, eu já vou ficar em alerta. Tem alguém aqui estranho dentro da minha casa. Então eu já vou me preparar, eu vou fechar as janelas, vou fechar a porta, de repente eu vou me esconder, enfim, qualquer atitude que seja pertinente àquele fato que está acontecendo. Ou seja, eu estou sensível àquele sinal externo, que no caso é o cachorro latindo. Nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos estar em alerta. Se o Senhor falou algo para você, Ele está falando para que você se prepare. Se você não entendeu muito a mensagem, muitas vezes o Senhor vai falar contigo através de sonhos, é necessário que você ore ao Senhor. Jeremias 33 diz, clamas a mim e eu vou te anunciar e vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. O nosso Deus não é um Deus que age depois do caos, Ele nos fala antes, é um Deus que age preventivamente, Ele nos prepara. Todo o ministério de Jesus foi pautado na mensagem que é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele anuncia antes que aconteça, para que quando vier a acontecer, as pessoas possam dizer, puxa, Deus já tinha me falado, Jesus já tinha me direcionado. E Ele quer fazer isso na tua vida, não apenas em circunstâncias pontuais, mas em toda a tua vida, desde que você busque a Ele. Quando Jeremias diz, clama a mim, eu vou te anunciar e vou responder coisas grandes e firmes que você não sabe, ele não falou de coisas relacionadas especificamente somente à tua família, às tuas finanças, ao teu trabalho, é de um modo geral.
daquilo que você buscar o Senhor vai trazer para você. É um Deus que busca relacionamento em todo o tempo. Então, a mensagem do dia de hoje está pautada justamente nisso. Clame ao Senhor para que Ele anuncie o que vai acontecer, mas que não haja distração da tua parte, como aconteceu aqui para os discípulos que não conseguiram relacionar o sinal de Jesus e a atitude de Judas. E aí depois eles ficaram ainda pensando, quando Judas saiu, a gente imaginava que era porque ele ia dar dinheiro para alguém ou comprar alguma coisa para um pobre. Não, não ande em meio às distrações. Nada acontece na tua vida por acaso. Deus fala contigo através de sonhos, através de louvores, através de pessoas, através da palavra. Então, seja abençoado em nome de Jesus e mais do que nunca entenda, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos, você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.